Ou seja, eu tô aumentando em 70% o seu faturamento, sem aumentar em nada o seu custo de aquisição, com a mesma quantidade de lead. E o melhor de tudo, um lead que é indicado tende a ter uma taxa de conversão muito mais alta de um lead que não é indicado. Por quê? Pensa como o ser humano sobreviveu no processo de evolução. A gente tendia a confiar em quem estava no nosso grupo, a nossa tribo. Então, quando a gente estava lá na selva, a gente tendia a confiar no nosso companheiro de caça, pra falar, isso daqui é venenoso, aqui não é venenoso, isso aqui é um bom caminho, isso aqui não é um bom caminho. Hoje em dia, a gente literalmente faz isso. Quando a gente tá em dúvida em algo, em escolher algo ou não, a gente pede indicação ou faz uma pergunta pra alguém que a gente confia. Alguém que a gente confia falando algo e a gente que não conhece falando algo, quem a gente confia tende a ter um peso muito maior. Ou seja, um lead indicado tende a ter uma taxa de conversão muito mais alta do que um lead que não foi indicado. Então o jogo quer faturar 70% mais, sem colocar R$1 em tráfego, sem colocar nenhum real em captação, sem mais nenhum conteúdo, use um programa claro de indicação. Igor, você pode dar alguns exemplos do que eu posso oferecer para o meu cliente que me traz indicações? Você pode oferecer acesso, por exemplo, acesso a você, reuniões individualizadas, você pode oferecer upgrade de produto, então se ele está num produto mais baixo, atingindo um certo nível, você pode oferecer um novo produto para ele. Você pode oferecer acesso a eventos, acesso a entregar produtos mais baratos ou entregar acesso que eles não teriam somente por você. Então é literalmente um mundo infinito. Só que a melhor coisa que tu pode fazer é pergunta. O que ele gostaria de ganhar? O que ele valoriza, que ele realmente teria motivação de fazer aquilo acontecer? Todo esse processo de indicação vira um ciclo virtuoso. A indicação gera receita. Com receita você consegue melhorar a experiência do usuário. Com a experiência você aumenta o LTV. Com o LTV você ganha mais dinheiro, que permite você pagar mais no custo de aquisição. Pagando mais o custo de aquisição, você consegue melhores clientes que te indicam mais. Isso transforma uma bola de neve infinita. Porque eu quero que você entenda que cada vez mais o custo de aquisição aumenta. A sua concorrência aumenta. E você trabalhar e conseguir fazer mais dinheiro sem precisar novas aquisições é um superpoder que somente os profissionais terão. E o próximo ponto é não seja passivo. Vários mentorados já chegaram pra mim falando assim, pô Igor, eu tenho uma quantidade legal de seguidores, eu tenho uma lista muito grande de leads, só que eu não consigo fazer com que eles venham e comprem o meu produto. Eu falei, sim, você não consegue. A sua taxa de conversão vai ser muito menor se você ficar sentado esperando. O que eu fazia quando eu comecei? Eu postava um story, postava um feed, subia um anúncio, cruzava os dedos e esperava as pessoas virem tocar no meu link, entrar na minha página, assistir a minha VSL e entrar no meu produto. Só que quando eu percebi que eu tinha o controle em cima do lead, ou seja, eu não preciso esperar ele vir até mim, e eu tenho o livre-arbítrio de ir até ele, por quê? Porque ele já levantou a mão, ele curtiu o meu conteúdo, ele viu, ele gostou de algo e me deu a possibilidade de interação. Ou seja, se ele levantou a mão e se ele permitiu o contato, significa que ele gosta de alguma coisa que ele viu, e significa que, vamos ver se eu consigo ajudar, vamos ver se o meu produto, minha solução realmente vai ajudar ele. E é onde eu vou atrás do cliente. Eu não espero ele vir até mim. Então eu vou lá, eu mando a mensagem, eu entrego o presente, eu pergunto sobre ele de forma humanizada para entender se realmente... Lembra da questão de... O grande segredo não é saber o nome, e-mail e telefone, é você entender as dores e desejos, porque a partir disso, se eu coloco um lado mais humanizado, eu entendo o que motiva ele, o que ele quer, o que ele já tentou e não conseguiu, quais são os receios que ele tem de entrar nesse mercado, entrar nessa solução. E eu vou entendendo, de forma mais humanizada, eu ajudo ele. E se eu ajudo ele a ponto dele gostar de mim ainda mais, eu crio a confiança e a reciprocidade dele potencialmente comprar meu produto. O que aumenta a sua taxa de conversão em infinitas vezes, ainda que o mesmo número de leads. Ah, Igor, mas eu tenho receio de parecer carente, de ficar pedindo a venda. E é isso que entra com o ponto. Você não precisa pedir a venda, você precisa ajudá-lo. E a partir do ponto onde você ajuda ele, entrega valor de verdade mais intenso, a maioria das vezes ele vai pedir para comprar de você. Todo o meu processo de venda, eu não vendo. Eu ajudo o cliente a comprar. Eu entrego conteúdo de valor, eu entrego cada vez mais conteúdo de valor. Eu interajo de forma genuína e humanizada. Depois eu crio uma transformação ainda mais intensa. Pode ser via webinário, pode ser via call comercial. E a partir disso eu dou a escolha dele continuar sozinho e passar pelo caminho das pedras ou seguir comigo, investindo um valor para não precisar passar por aquilo. Muitos calls de vendas eu falo assim, você tá no caminho certo. Você pode atingir isso em 2 anos. Você quer atingir isso muito mais rápido? Se você quer, eu tenho um caminho para você. Porque eu já passei exatamente por esse caminho. Porque esse negócio de venda passiva é loteria. É você rezar e torcer pra sorte de que sua cópia e sua estrutura deu bom. Só que quando você coloca de forma ativa, você traz previsibilidade, você cria probabilidade em cima de quantos leads eu preciso mandar mensagem, oferecendo algo gratuito para chamar para uma call de vendas para vender para eles. Ok, se eu precisar de 1.000 pessoas para fazer 50 vendas, se eu chamar 2.000, vou ter 100 vendas? 3.000, vou ter 150 vendas. Toda empresa só aumenta o faturamento de 3 formas. Aumentando o número de vendas, aumentando o ticket médio e aumentando a recompra. Ou seja, quantas vezes mais ele compra de você. Qual que é o melhor? Algumas pessoas vão falar, cara, vende low ticket e vende um número maior com ticket baixo. Outras pessoas vão falar pra você, cara, você tem que vender na recorrência. Outros falam pra você, você tem que só vender high ticket, porque high ticket é o único segredo. Mas o jogo principal que você, empresário inteligente, tem que entender é, por que eu não posso jogar os 3? Por que eu não posso vender pra mais pessoas, mais caro,
mais vezes e ganhar literalmente nos 3 pilares. Então você precisa ter clareza no seu negócio de qual é a razão ideal entre um volume de vendas com um ticket médio maior com mais recompra. E aí isso faz com que eu tenha um LTV muito maior. Você já tem leads. Sempre que o mentorado meu chega falando assim, Igor, cara, meu faturamento tá ruim, eu preciso investir mais em tráfego, eu preciso produzir mais conteúdo, porque, cara, não tá dando, eu preciso trazer mais pessoas aqui pra conseguir vender pra elas. E eu sempre falo pra eles assim, você não precisa. Você já tem leads suficiente. Você só não tá enxergando isso. Porque o problema real não é lead, é a sua capacidade de transformar essas pessoas em receita. Então, é que entra naquele jogo de passivismo que a gente estava falando anteriormente, de que ele fica esperando o lead vir até ele, só que ele não enxerga os pontos de contato que ele tem com os potenciais leads dele. Então, Igor, pô, eu tenho aqui 50 mil seguidores, mas só 1.000 pessoas entraram na minha página de vendas. Ok. E quantos compraram? 10 compraram. E dessas 990 que entraram, você entrou em contato com elas, ofertando algo gratuito para chamar elas para uma outra potencial venda? Ou para uma outra estrutura de funil? Não. Ok. Quantas curtidas você teve no mês passado? Pô, cara, eu tive 5.000 curtidas. Quantas dessas curtidas você mandou mensagem pro lead oferecendo algo gratuito para ele? Ofertando algo gratuito. Quantos comentários? Essa estrutura de curtida, comentário, eu chamo de fluxo. O que são fluxos? Fluxos são pontes de contato com potenciais clientes. Então, o que significa isso? Se um lead curte algo meu, ele levantou a mão e que essa curtida permite eu entrar no perfil dele e mandar uma mensagem. Se o lead entra numa isca minha e responde o formulário, ele levantou a mão, que permitiu, que significa que ele curtiu o meu conteúdo e permitiu que eu entrasse em contato porque ele passou o contato dele. Tudo que permite contato com potenciais clientes, que são leads, eu chamo de fluxo. Então, se o lead curtiu um post, comentou, compartilhou, mandou uma mensagem na DM, viu meu story, respondeu uma isca, entrou por formulário, seguidor meu novo, seguidor meu antigo, tudo isso são fluxos. E eu quero que você entre aqui nessa conta básica que eu vou fazer com você. Vamos pensar aqui. Eu tenho um expert aí, eu tenho uma estrutura com 10 mil seguidores. E em um mês, ele consegue 2.000 curtidas. Nessas 2.000 curtidas, ele consegue, 200 comentários. 200 comentários, ele recebeu 50 DMs. Dessas 50 DMs, beleza, vamos trabalhar só com isso. A gente teria aqui ainda seguidor novo, a gente teria view nos stories, a gente teria isca, mas vamos pensar só nesses fluxos. Considerando seguidor, curtidas, comentários e DMs, a gente teria um total de 12.250. Supondo que dessas pessoas, 2.000 são iguais, ou seja, curtiu, comentou, etc., eu teria total de 1.250 leads distintos. Mas vamos piorar. Vamos colocar que a gente vai ter 10.000 leads distintos, ou seja, 10.000 fluxos únicos. Desses 10.000, vamos considerar que a gente consiga ter 15% de agendamento, ou seja, eu vou mandar mensagem para todos eles. Desses 10.000, 15% vai aceitar ir para reunião comigo e os outros 85% vai me dizer não. Ou seja, eu vou tomar 8.500 nãos. Mas isso não importa, porque com 15% eu tenho 1.500 agendamentos. Desses 1.500 agendamentos, pensando numa taxa de conversão de 33%, ou seja, a cada 3 calls, uma eu não fecho. Portanto, a gente está falando de 1.000 pessoas que me disseram não. Mas isso não importa, porque 500 me disseram sim. Sendo que 500 me disseram sim, com um ticket médio, por exemplo, de R$2.000 ou 12 parcelas de 200, mas daí eu nunca compro o valor cheio, sempre compro parcela, eu tenho um faturamento aqui de mais ou menos R$1 milhão. Percebe que o cara que tem 10.000 seguidores e tem essa taxa de engajamento tende a não fazer nem perto disso. Mas por quê? Porque ele trabalha de modo passivo. E se eu trabalhasse de modo passivo, a taxa de conversão dele giraria em torno de 1 a 3% para menos e com um ticket médio infinitamente menor do que aquele. Percebe que você não precisa de mais potenciais leads. Você só precisa ter relações mais profundas com quem já acompanha, com quem já virou fluxo, com quem já levantou a mão para você.